tá? É 8h em ponto. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Bom dia. Muito obrigada. Eu já acordo tão cedo, vim tão correndo, que eu já estou na minha cabeça que é de tarde. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham todos um dia muito abençoado. Quarta-feira, dia de estudo do Evangelho. Hoje temos agora o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. 9h teremos a Revista Espírita. 3h da tarde nós teremos a reunião pública sobre o Evangelho e às 7h da noite também, reunião pública sobre o Evangelho. Então, é um dia bem recheado de Evangelho, né? Nós estamos recomeçando o Evangelho, né? Como vocês já sabem, a casa aqui está sempre os estudos sendo renovados, acaba o livro, a gente volta para o início, porque a gente precisa conhecer ainda muita coisa. Nós já estamos aqui na introdução, na segunda parte, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Nós já estudamos o início, né, que falava como é que isso acontecia, falava sobre a doutrina espírita, e a gente parou na semana passada na página 25 aqui, né, na minha edição, que é a edição que a gente usa aqui, Edições CELD. Quem tem edição, né, FEB ou de outra, não tem problema, só vai ter a diferença de algumas palavras por conta da tradução, mas a que a gente usa aqui na casa para ficar unificada é a edição do CELD. Página 25. Você pode, Dilane, por favor, ler para mim? Botaram muito alto, né? Sem a menor dúvida, é o capítulo, é a introdução. Sem a menor dúvida, o primeiro exame a qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos é o da razão. Toda teoria que se apresente em contradição evidente com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitável. Esse controle, porém, em muitos casos é incompleto, por causa da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos em considerar como um único juiz da verdade o seu próprio julgamento. Muito obrigada. Pode fazer a nossa prece? Pode Quer fazer. que eu faça? Graças a Deus, Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por mais uma vez conseguirmos chegar até aqui, até essa casa de amor, seja fisicamente ou através das redes sociais. Nós pedimos aos benfeitores amigos, ao nosso querido altivo, nosso professor José Jorge, e toda essa pleiade de espíritos benevolentes dessa casa de amor, o irmão Luiz, que nos inspire o sentimento e a razão, para que possamos ser dignos de nos dizermos cristãos. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, que seja em nome desses amigos, diretores dessa casa de amor, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso curso, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Tá com um ecozinho, não? Melhorou agora? Então, né,
voltando aqui, ele estava falando sobre esse cuidado que tinha que ter com a comunicação dos espíritos, né? Semana passada nós falamos dos espíritos enganadores, né? Que era para a gente prestar muita atenção. E aqui, né, mais uma vez, ele coloca, sem a menor dúvida, o primeiro exame ao qual eu preciso submeter, sem exceção, a tudo que vem dos espíritos é o da razão. O que é isso? Você lê aquela mensagem, ouvir aquela mensagem e trabalhar a sua compreensão, a sua inteligência, ver se está batendo. Isso aqui é doutrina espírita? Ou isso aqui está dentro do que Jesus ensinou? Qualquer coisa fora da lei de amor, fora dos ensinamentos espíritas, não deve ser levado em consideração, né? E aí, claro, também, né? Eu lembro que certa feita tinha um conhecido aí, um colega, né, de escola, que a mãe dele resolveu para essas religiões africanas aí. E aí ela estava tão cega que um dia ele querendo brincar com ela para ver até onde ela ia, falou assim: mãe, eu encontrei com fulano, que era o cara lá do terreiro, e ele falou para a senhora fazer um chá de rolha e tomar, que é para melhorar esse seu sono, não sei o quê. Não é que ela fez mesmo? Ela fez, só que antes dela tomar, ele falou: não, mãe, é brincadeira minha, para você ver a credulidade da pessoa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dentro dos centros espíritas, principalmente também, os espíritos embusteiros, enganadores, tudo isso a gente estuda no livro dos espíritos, né? E ao longo de toda a codificação espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como também no mundo material. Nem tudo que as pessoas falam, de pronto você tem que acreditar, você tem que procurar ver. Principalmente hoje em dia, que a gente vive numa época em que a mídia está sendo manipulada, né? Então a gente tem que parar e pensar: peraí, isso tem lógica? Isso procede? Vamos buscar, vamos ver os documentos históricos, né, o que aconteceu, vamos pesquisar. Hoje está tudo na internet. Então, sempre o dar razão. Razão não significa ciência, porque a ciência é facilmente manipulável. A gente vê aí todo um movimento também hoje, que por conta de benefícios financeiros que estão ligados à questão política, a ciência, alguns homens de ciência se prestaram a papéis inescrupulosos, né? E ele está colocando aqui: toda teoria que se apresenta em contradição evidente com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitável. Mais uma vez, o cuidado que a gente tem que ter com essa questão de nome. Quem gosta muito de rede social e vê lá, né, nessas redes sociais todas, mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, desconfia. Mensagem do doutor fulano de tal, né? Então a gente vê que quando tinha mensagem do Bezerra através do Divaldo, como é que terminava? Do servidor humílimo, quer dizer, muito humilde, Bezerra. Às vezes ele fala Adolfo Bezerra de Menezes, né, Dilane? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não ficar tendo uma falsa informação, não tomar uma conduta errada por conta dessas mensagens aí que estão circulando por aí, e a gente também não ficar divulgando. Recebi uma mensagem, está escrito Dr. Bezerra de Menezes falando que a Terra vai passar por isso, vai acabar. Gente, o planeta Terra foi criado, Jesus, né? E outros espíritos crísticos que auxiliaram a ele. Deus deu a ele a nebulosa, ela está lá no caminho da luz. O homem vai conseguir acabar com o planeta? Questão de raciocínio, gente. Um planeta complexo desse, né, com tantas coisas acontecendo, então não faz o menor sentido isso. Claro que estamos passando por dificuldades, as transformações, não é isso? Toda transformação, ela, às vezes, requer alguns sofrimentos, porque o sofrimento também é da nossa visão de corpo material. A gente, como ainda está muito ligado à matéria, a gente acha que certas coisas são sofrimentos, mas na frente a gente vai entender
que aquilo foi o melhor para a gente que aconteceu como espírito imortal, né? Então, às vezes a doença, né, que a gente vem até que toma um passe de cura, é bom, muitas curas ocorrem, e às vezes algumas doenças não têm cura, né, porque o espírito tem que passar. A cura para o espírito é o expurgo daquela doença, né, daquela mazela que está no perispírito, está passando para o corpo físico, mas claro que o passe de cura sempre é um alívio, sempre um fortalecimento para a pessoa e para a pessoa compreender, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito mesmo, com essa questão, né? Como ele está falando. Então, só que às vezes esse controle, em muitos casos, é incompleto por causa da insuficiência de conhecimento de certas pessoas, né? Então, às vezes, num meio muito humilde, vem aqueles espíritos, né, que dão aquelas mensagens cheias de palavras difíceis, que não querem dizer, no fundo, nada, né, para impressionar. Então tem que se tomar muito cuidado, né? E tem gente também que é orgulhosa, a tendência de muitos em considerar como o único juiz da verdade o seu próprio julgamento. Tem gente que é orgulhosa, acha que sabe tudo. Não, esse aqui fui eu que psicografei, então está certo, é a verdade, né, Dilane? Como é que a gente faz aqui com as psicografias na casa? Como é que é feito? O diretor Newton lê, não é isso? Passa pelo crivo da razão, não é? Depois ele vê se é... Passa pelo crivo da razão, ele lê, vê se, né? Isso. Analisa direitinho, se for coerente, tudo bem. Se não for, descarta. Descarta, exatamente, né? É o cuidado que tem que ter. Isso está certo, né? Isso não é ofensa para médium nenhum, não. Todos os médiuns passam por esse treinamento mesmo. E mesmo o médium já antigo, se a mensagem que está ali, né, a direção, né, vê que não está, porque às vezes a pessoa não está num dia bom, né? Tira a dúvida, né? Na dúvida, afasta, para não trazer nenhuma informação errada, né, Adilane? Quer falar um pouco sobre isso? Não. Já está esclarecido, né? Sim. Pode continuar a ler, por favor? Em semelhantes casos? Em semelhantes casos, o que fazem os homens que não têm uma confiança absoluta em si mesmos? Eles aceitam a opinião do maior número de pessoas. A opinião da maioria é o seu guia. Assim também deve ser no que diz respeito ao ensino dos espíritos. Portanto, eles mesmos nos fornecem os meios. A concordância em ensinamentos dos espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso que ela seja feita dentro de certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga ele mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É claro que, se eles estiver sob o domínio de uma obsessão ou em relação com um espírito enganador, este espírito pode lhe dizer a mesma coisa sobre os nomes diferentes. Também não há uma garantia absoluta na concordância que se pode obter pelos médiuns de um mesmo centro, pois todos podem estar sofrendo a mesma influência. Então, o que Kardec está chamando a atenção aqui, né? Que o melhor controle é o quê? É aquela coisa que ele fez. Ele pegou vários médiuns, quer dizer, médiuns diferentes, de cidades diferentes, até de países diferentes, fez a mesma pergunta para vários, né? E um não sabia do outro, em lugares assim, distantes.
E aí ele recolheu aquilo tudo e foi analisar de acordo com a lógica, com o crivo da razão, né? A gente vê aí, né, que a certa época ele tinha o auxílio da esposa dele, porque era muita coisa, né, muita mensagem, né, que ele recebia. E aí está chamando a atenção aqui, que a menos segura é quando um médium faz ele mesmo pergunta a vários espíritos. Então, eu sou médium de psicografia, eu vou mentalmente fazer uma pergunta, espírito, doutor Bezerra. Aí fica... Só que o que acontece? Como o médium, ele pode estar sob o domínio de uma obsessão e não saber, né? Pode estar aí. Aí vai estar, o que ele está dizendo aqui? Pode ser um espírito enganador que está ali perto de mim, um exemplo, e está falando vários nomes. Entendeu? Vários nomes. Então eu recebi. Não, essa informação é segura porque eu recebi de vários espíritos. Mas eu sou eu. Né? Então tem que ver se vem através de outros médiums. Né? Aí ele chama atenção. Também não pode, só porque os médiums todos dessa casa aqui ou de outra casa só falaram X, é porque vai acontecer X. Não. Tem que ver se vai bater com o que está vindo de outros lugares. Se vai passar pelo crivo da razão, né? Se está dentro dos pressupostos da doutrina espírita, da lei de Deus, isso é importante. Né? Quer falar alguma coisa, Dilane, sobre isso? Não. Está bem clara, é um pouco chato assim, no sentido de ter que ler, mas assim, é bem interessante se a gente olhar com calma, porque aqui está explicando como tudo aconteceu, né? E como que a gente deve continuar procedendo na nossa vida como espírita. Pode ler, Dilane. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as relações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Então, o que ele está dizendo aqui? Que às vezes começam, né, ver mensagens de um médium numa cidade tal, noutra cidade tal, isso até mesmo sem ser questionado começam a ver, né? Às vezes vem umas ideias, né, na cabeça, assim, quando está dentro do lembrando bem que a gente está falando aqui de um trabalho mediúnico sério, dentro da casa espírita, dentro da sala em que já foi feito um estudo, já foi feita uma prece, está todo mundo vibrando ali. Isso é trabalho de psicografia. E não, eu estou dentro de casa, por favor, psicografar aí o doutor Bezerra de Menezes, Dona Ivone Pereira. Isso daí não. Isso não é coisa séria. Lembrando, a nossa casa, por mais que a gente ore, por mais que a gente faça, não é o local adequado para isso, né? E a gente, como ele falou lá, a gente sozinho pode estar passando por uma obsessão, então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Até mesmo, ele diz aqui, né, até mesmo é melhor avaliar um médium aqui, outro lá no Nordeste, outro não sei aonde. Por quê? Porque até mesmo dentro de uma casa só não dá para fazer esse avaliamento. Sim. Vai estar todo sendo obsidiado, todo o centro sendo pelos mesmos espíritos. A gente já viu diversos casos na literatura do Chico, a gente já viu isso acontecendo, né? E tem locais que estão assim. Aí fica dizendo que é o doutor fulano, doutor ciclano, doutor beltrano, e você vê, né, que a gente já às vezes convive, assim, já está acostumado com mensagens daqueles espíritos, a gente vê que não bate, a gente que está de fora, né? Mas aí entra em jogo a sedução do orgulho. Eu sei muito, eu psicografo o doutor fulano, eu que sei, entendeu? Então, assim, é muito complicado e é muito triste a gente ver uma situação dessa. É muito triste. Serve para nós de alerta, para a gente ficar ligado, né? Para a gente ficar prestando atenção. Os espíritos mais evoluídos, eles não fazem questão de dar nome, gente. E eles jamais vão falar coisas contrárias à lei de amor. Eles jamais vão falar, fecha o centro espírita, fecha a igreja católica, fecha a igreja evangélica. Não vão falar isso, gente.
A decisão cabe ao encarnado. Cabe ao encarnado. Mas eles não vão falar para a gente deixar de socorrer. Não vão falar isso. Em toda a história da humanidade, se a gente voltar atrás e ver, em momento nenhum, em situações tenebrosas que a humanidade passou, foi negado socorro espiritual. Os padres eram convocados para ir na casa das pessoas que estavam doentes, orar, ou quando não tinha jeito mesmo, vamos dizer assim, né, entre aspas, fazer lá da extrema unção. Né? Então a gente tem que estar de olhos e ouvidos bem abertos para tudo que está acontecendo, a gente começar a parar e pensar. Jesus mandou os discípulos aos leprosos, aos obsidiados, aos doentes, mandou que curassem em nome dele, deu todas as indicações. Pedro lá na casa do caminho, né? Depois que Jesus, né, desencarnou, Pedro na casa do caminho, lá cuidando dos leprosos, dos doentes, ver se ele se escondia de algum, não, todos os discípulos ali cuidando, né, tratando. Então, em momento nenhum a gente vê esse tipo de movimentação, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado. Então, principalmente essas mensagens, né? Vai acontecer, que vão cair dos embórios celestes, estrelas que vão explodir, botando medo nas pessoas, botando pânico nas pessoas. As mensagens dos espíritos de luz não são assim, gente. Eles previnem, olha, se precatem, vigiem, orem, vamos passar por dificuldades, mas nada de aterrador, botando medo na pessoa para a pessoa ficar fechada dentro de casa, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quer falar, Dilma? Não, está tudo bem. Pode continuar, então. Entende-se perfeitamente que aqui não se trata de comunicações referentes a interesses secundários, mas da que dizem respeito aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um princípio novo deve ser divulgado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes pontos ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica. Caso não seja pela forma, pelo menos o será pelo conteúdo. Portanto, se agradar a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode-se ficar certo de que esse sistema permanecerá circunscrito e cairá diante da humanidade. Das instruções dadas de todas as partes, conforme os inúmeros exemplos têm demonstrado. É esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que apareceram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o invisível. Então ele está chamando a atenção aqui que esse controle rigoroso deve ser feito, o controle de que tem que ser mensagem de vários médios de vários locais, não é uma comunicação comum. Por exemplo, chega uma pessoa no centro, pede uma notícia de um desencarnado, aí vai ser feito todo o procedimento, como a gente já explicou aqui. Aquela mensagem que veio através de mim, ela não precisa vir de vários lugares, porque é uma mensagem particular.
Entendeu? Ele está falando aqui das grandes coisas referentes à doutrina espírita e até referente ao destino da humanidade. Tá? Então, agora ele falou aqui, né? Experiência prova, quer dizer, ele provou Kardec, né? Porque certamente tentaram muito enganá-lo, né? Mas ele era muito esperto, tinha muita cultura, ele era culto, era inteligente, era minucioso nas coisas, né? Então ele bota ali, né? Quando um princípio novo deve ser divulgado, ele é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo. Então as mensagens começaram de maneira espontânea, né? Em vários locais do mundo. Depois que ele veio aquele movimento, que ele começou a organizar isso e a questionar os espíritos, os espíritos através dos médiuns, como a gente já comentou, né? Portanto, se agradar um espírito formular um sistema excêntrico, quer dizer, completamente diferente, que não bate em nada, né? Baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode-se ficar certo que esse sistema permanecerá circunscrito. Então, às vezes a gente vê aí, em certas pessoas, certos médiuns, receber, isso aqui eu trouxe, né? Como certa feita lá no Altivo conta numa das palestras dele, né? De que uma vez chegou uma pessoa lá, como o Leon Denis tinha uma editora gráfica, então tinha muita gente que chegava para o Altivo querendo que o Altivo publicasse os livros da pessoa, falava que era psicografia. Aí chegou, aí o cara mostrou lá vários escritos, aí o Altivo, tá bom, vou ler. Aí leu, aí depois falou para ele, aí o cara perguntou se ia publicar, e falou, isso aí é bom para você, mas não tem nada a ver com nada, né? Tipo, e a pessoa saiu de lá muito chateada. Aí depois o doutor Herman explicou para ele que se ele desse vazão, se ele desse entrada para aquele tipo de espírito, né? Que poderia até perder a casa, porque tinha uma colônia de espíritos escrivinhadores, lembra disso? Que eram os espíritos que ficavam especialistas em uns obsessores que se especializaram em se aproximar de médiuns que faziam psicografia para ficar escrevendo besteira. Que se ele deixasse publicar aquilo ali, que acontecia? Fazia sintonia com esses espíritos, e os espíritos iam invadir a casa, ia começar todo mundo a querer psicografar um monte de abobrinha, né? Certamente aqui vocês recebem também várias cartas, né, de pessoas que dizem que psicografam isso. Se eles foram ficar levando a sério isso, por educação até recebem em lei, e depois, né, faz a pessoa ver que não tem nada a ver, né? Nós nem lemos. Nem lemos, para poder não... para não ficar, né, se perturbando aí, né? E cairá diante da unanimidade de instruções dadas de todas as partes. Então, não adianta, a doutrina espírita está ultrapassada, eu fiz isso aqui. Tem autores aí que publicam um livro, eu não vou falar o nome, que tem gente que gosta muito desse autor, então eu vou respeitar, que ele comenta o livro dos espíritos. Pela lá, gente, o livro dos espíritos... Allan Kardec organizou, Allan Kardec já era um espírito de escola. Os espíritos que responderam às questões que estavam ali eram espíritos de escola, espíritos elevados, não era qualquer espírito. Aí a pessoa quer fazer um livro que vai, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de humildade de ver todo esse trabalho que Kardec fez e ver que é mais atual que nunca. Ainda é para daqui, sei lá, arrisco aí dizer 300 anos, 500 anos, eu não sei. Então, quando cada um... Então, essa unanimidade faz cair todas as teorias parciais que aparecem na origem do espiritismo, quando cada um explicar os fenômenos da sua maneira. Então, quando aconteceu aqueles fenômenos das mesas girantes, tal coisa, tinha gente que queria dar uma explicação assim, esdrúxula, maluca, que não tinha nada a ver. Cada um queria chamar a atenção para um ponto e que via-se que não batia com a razão, que não batia com a lógica, com o bom senso, né? E antes que se conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo visível e invisível, quer dizer, bem lá no iniciozinho, quando ainda não tinha nada de escrito, quando a doutrina espírita não tinha sido codificada, quer dizer, você arrumada, ajeitada, explicitada ali no livro, não tinha ainda o livro dos espíritos. Então, não tinha ainda conhecimento dessas leis, né, que regem o mundo visível e o invisível. Tem alguma dúvida aí, vocês? Tem alguma aí na internet? Não. Quer falar, Diana? Não. Então, pode continuar. Esta é a base em que nos apoiamos quando formulamos o princípio da doutrina.
não é porque ele está de acordo com as nossas ideias que nós o consideramos como verdadeiro. Não nos colocamos em absoluto como juiz supremo da verdade e nem dizemos a pessoa alguma: acredite em tal coisa, pois estamos lhe dizendo. A nossa opinião aos nossos próprios olhos é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos mais infalíveis que ninguém. Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-lo como verdadeiro, mas porque ele recebeu a aprovação unânime. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Isso é a base, Kardec está explicando, isso é tudo Kardec explicando, como que foi feito todo esse processo da doutrina espírita, alertando as pessoas, né? Então essa base que nos apoiamos, como a gente formula um princípio de doutrina, a mesma coisa a questão de ciência. O que acontece agora nessa mídia manipuladora? Estudos dizem, especialistas dizem, sai fora disso, gente. Um estudo, para ele ser aceito no meio científico, ele tem que ter vários pressupostos, não é assim. Tem que ser aquela teoria que a pessoa formula, baseada na experiência dela, depois ela tem que ser testada com outros, né? Com outras, vamos dizer assim, cientistas, para que seja aceita na comunidade científica. Então, e quando coloca especialistas, não bota o nome da pessoa, não dá a fonte, aquilo ali é coisa da cabeça do jornalista. Ou então ele está pegando aquilo ali e está manipulando, porque dá uma ênfase muito grande. A mesma coisa nas mensagens espirituais, quando fala doutor Bezerra, que olha, estamos vivendo um momento de transição planetária, aí usa, né, essa doença, que essa doença veio para limpar. Não é isso, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado, analisar bem. Então, não é porque, né, aqui na casa as mensagens que vêm, por exemplo, ninguém fala assim, isso daí tem que ser, vocês têm que aceitar porque veio através do médium fulano, ou é o espírito tal. Em nenhum momento é dito isso, né? Então, é para a gente analisar ali, tanto é que quando é colocado para os médiuns, né, fechado aqui da casa, é lida a mensagem, né, o diretor pergunta, o que vocês acham? Tá, entendeu? Então, não é uma coisa exclusivista dali, né? Não é porque, porque eu estou te dizendo, acredito em tal coisa, por isso que eu estou dizendo. Não é nada pessoal. Então, ele está chamando atenção para isso, né? Continua, Dilane, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, está ótimo. Na nossa posição, né? Na nossa posição, recebemos comunicações de quase 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos diversos pontos do globo. Temos condições de ver os princípios sobre os quais essas concordâncias se estabelecem. Essa observação é que nos guia até hoje. E igualmente nos guiará nos novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. Foi assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lugares, tanto da França quanto do estrangeiro, nós reconhecemos na natureza toda a espécie das revelações, que há tendência a entrar em uma nova estrada e que é chegado o momento de dar um passo adiante. Quer falar alguma coisa sobre isso?
Não, pode. Então Kardec, na nossa posição, quer dizer, Kardec está falando, né? Ele recebendo comunicações de quase 1000 centros espíritas sérios. Então, como já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, já tinha sido divulgada a doutrina espírita, já tinha formação de centros espíritas sérios, já tinha sido publicado. Nessa época aqui, 1864, quando foi publicado o Evangelho, já tinha o Livro dos Espíritos, já tinha o Livro dos Médiuns, né? Que ali no Livro dos Médiuns tem uma parte ali que fala sobre a formação das sociedades espíritas, então já estava tudo ali. E ele, né, tinha condição de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Então ele recebia comunicação e a maioria que estava ali condizendo com tudo aquilo que a gente já viu, que ele já falou para a gente ali, né? Então, foi assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lugares, como a gente já falou, tanto da França, lembrando que a doutrina espírita nasceu na França, lá com Allan Kardec. Allan Kardec era francês. Quanto do estrangeiro, quer dizer, de países fora da França, nós reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência a entrar em uma nova estrada e que é chegado o momento de dar um passo adiante. Quer dizer, agora já tinha tido, né, a parte ali, Livro dos Espíritos, a parte ali, né, vamos dizer assim, científica, né, entre aspas, que estava ali, né, dando as orientações, né, para as perguntas mais diversas para orientação. Depois veio o Livro dos Médiuns, né, que chamava o esqueci o nome, o subtítulo. Manual dos Médiuns, isso. Tinha outro que ele falava dos comunicadores. Enfim, e agora é a parte moral, né? E com a parte moral do ensino de Jesus, que estava se abrindo aí mais um passo adiante, né? Que ali é que ia mexer com certas coisas, com certos dogmas de certas religiões, mexer com certas pessoas. E aí Kardec tinha que se preparar, Obras Póstumas, e aqui também no final do Evangelho, e também no Obras Póstumas, ele vai falar, né, os espíritos vão alertar ele para tudo isso que estava acontecendo, da necessidade que tinha de vir agora. Essa parte moral, do ensino moral dos espíritos. Entendeu? Então, essas revelações, quer ler ali? Essas revelações, às vezes feitas com meios termos, frequentemente passaram despercebidas por muitos daqueles que as têm obtido. Muitos outros acreditaram ser o único a obtê-las. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Somente a coincidência lhes dá a seriedade. Depois, quando chegar o momento de levá-las à luz da publicidade, cada um então se lembrará de haver recebido instruções com o mesmo conteúdo. É este movimento geral que nós observamos, que estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar a oportunidade que existe para nós de fazermos ou não uma coisa. Então, o que ele falou? Que essas revelações que foram surgindo aí ao longo dos diversos lugares, muitas vezes eram feitas com meio termo, quer dizer, não era uma coisa muito clara, eram coisas às vezes soltas, que aí quando ele começou a comparar, começou a juntar, e aí sim, somente a coincidência lhes dá a seriedade, né? Então, quando chegar o momento de levá-las à luz da publicidade, quer dizer, muita coisa, o que acontece? Isso aqui é 1864, que foi publicado esse livro. Mas muitas mensagens aqui tinham sido publicadas até antes. Muitas mensagens que são pertencentes à Gênese, por exemplo, que é o último livro de Kardec,
né? Ele recebeu antes, quando estava fazendo ali aquela peneiração para o livro dos Espíritos, mas os Espíritos, os guias espirituais disseram, agora não, espera, porque era preciso que se consolidasse o conhecimento espírita, era preciso também que a ciência da época evoluísse alguns conceitos para que fossem dadas as informações que estão ali na Gênese. Entenderam? Então, assim, tudo é no momento que tem que ser. Então, cada um, então, se lembrará de haver recebido instruções com o mesmo conteúdo. Isso é interessante, não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes, a gente está assim em casa, a gente tem uma ideia, aí passa aquilo ali, aí daqui a pouco chega aqui e vê que você teve a mesma ideia, né? Aí, às vezes, a gente não fala nenhuma com a outra, mas aí daqui a pouco vem uma mensagem que está batendo exatamente com o que a gente estava pensando, né? Aí a gente fala, puxa, eu estava pensando nisso, eu também estava. Quer dizer, então vê essa coincidência aí de ideias, né? E para que venha tudo com o mesmo conteúdo, né? Bom dia. Vamos continuar? Pode continuar. Esse controle universal é uma garantia para unidade vindoura do Espiritismo. E ele anulará todas as teorias contraditórias. É assim que, no futuro, se encontrará o critério da verdade, o que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, é que em toda parte cada um pode receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles contêm. Se de todos os lados os Espíritos viessem contradizê-los, depois de algum tempo, esses livros teriam sofrido o mesmo destino, e de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa poderia salvá-los do naufrágio, enquanto que, mesmo privados desse apoio, eles abriram os seus caminhos e avançaram rapidamente, porquanto tiveram o amparo dos Espíritos, dos quais a boa vontade muito compensou o mau querer dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias que, emanando dos Espíritos ou dos homens, não poderem suportar a prova desse controle, cujo poder nenhuma pessoa pode contestar. Quer falar alguma coisa, Joana? O que você entendeu aí? Eu entendi que através dos estudos isso é que eu entendi, entendeu? Através dos estudos, através da confirmação, não tem como ninguém contestar, entendeu? O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Isso. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Porque o Livro dos Espíritos teve a ajuda dos próprios espíritos para poder estar avançando, né? Que é uma coisa criada lá na França. Olha onde que veio parar, no Brasil. Que a árvore veio para cá. Entendeu? E nós espíritos também. Em todo lugar do mundo tem a doutrina. Tem o Livro dos Espíritos. Outro dia eu estava dialogando com um indiano, ele tira foto, é o Livro dos Espíritos, só que é na tradução lá deles, mas é o Livro dos Espíritos. Qualquer lugar do mundo que se vai, está lá. Tem, né? Só que tem lugares que são proibidos, né? Tem lugares que a pessoa não consegue comprar, que são proibidos. Isso é a ajuda de quê? Da espiritualidade, porque onde que vai parar em cada lugar? Porque aí tem o acesso da internet, a não ser nesses países que a gente já sabe, né? Daquele regime, né? Que não pode nada, que até a internet é controlada.
Aí a pessoa não consegue nem acessar nada referente à religião, nada referente a Jesus. Eles bloqueiam nos sites, né? Então, é isso mesmo, está certinho. É isso aí. Quer dizer, que se não fosse uma coisa séria, nem a imprensa, nem o apoio da imprensa podia, né? Nem a importância dos seus, por exemplo, a gente vê, né, naquele livro do Arthur Conan Doyle, né, a história do espiritualismo. Por que a história do espiritualismo? Porque o espiritismo ou doutrina espírita, ela veio a acontecer após ali Kardec, né? Mais espiritualismo. Então, vai falando sobre vários fatos. E médiums, e o próprio Arthur Conan Doyle, esse autor, era um autor importantíssimo. Ele foi quem escreveu aquele livro Sherlock Holmes, ele tinha lá as bênçãos lá da rainha lá da Inglaterra, né? Ele era um cavaleiro. Então, olhem o peso e a importância, mas se não fosse uma coisa séria, nem a importância dessas pessoas iria fazer com que chegassem até hoje, né? Até hoje. Okay. Continua, Dilane, por favor. Aí agora ele vai dar tipo um exemplo, né? Vamos supor que agrade a certos espíritos ditar sobre um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência fizesse surgir comunicações apócrifas, isto é, falsas, que influência poderiam ter esses escritos? Se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos, e a adesão dos espíritos que precisaria ser assegurada antes de lançar um sistema em nome deles, do sistema de um só ao de todos, há a distância que vai da unidade ao infinito, o que podem até mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das multidões, quando milhões de vozes amigas, provenientes do espaço, vêm de todas as partes do universo, e no meio de cada família, para contradizê-los. A experiência em relação a esse assunto já não confirmou a teoria em que são transformadas todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo. Qual foi aquele que conseguiu diminuir a sua marcha? Até o presente, não se havia examinado a questão sobre esse ponto de vista. Um dos mais graves, sem dúvida alguma. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Quer falar alguma coisa? Não, isso aí é uma coisa, essas perguntas aqui são bonitas, que ele pergunta assim, em que são transformadas todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo. Quando as pessoas tem lá aquelas pessoas que falam cada coisa, mensagem apócrifa que está aqui, né? Está aqui mesmo, escrito aqui. Isso às vezes pode acabar com, né? Poderia ter acabado com o espiritismo.
eles tentando aquelas pessoas bem intelectuadas que queriam destruir, que poderiam ter feito, e por que não acabaram, né? Aí está Vai. aí tá a ação dos espíritos, aí está a ação de Jesus, né, sobre a doutrina, porque Sim, porque o Jesus que veio também vamos dizer assim, dar direção a esse movimento, o Espírito de Verdade, né? Que veio trazer essa né? Organizar, né? Essa invasão organizada dos espíritos. Mas isso mesmo, Adilane. pois é. Então, na época, e aí hoje, onde estão esses, né? Não deram frutos. Sim. A mesma coisa quando esses espíritos de comunicação apócrifa que querem destruir, né? A gente tem que estar bem atento e tudo mais para não permitir, mas no fundo, não adianta porque é plano de Jesus, né? Não é uma coisa da cabeça do encarnado, do médium, né? É Jesus coordenando aí esses vários espíritos que estão dando as comunicações, né? Então ele coloca ali, né? O que pode até mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das multidões, quer dizer, podem falar o que quiserem, mas a verdade é a verdade, né? Quem conseguiu diminuir a marcha até hoje? Ninguém. E nem vai conseguir. E nem vai conseguir, porque podem tentar, mas não vão conseguir. Vai depender aí a gente demorar mais ou menos, né, para entender isso aí. E quanto mais a gente se afasta da lei de Deus, mais sofrimento a gente tem, né? Isso. Quer falar alguma coisa mais, Gilane? Não, pode ir. Continua mais um parágrafo aí, por causa da hora da outra. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Rose, quer falar alguma coisa? Eu acho que estudos são provas para os médicos se aperfeiçoarem e tentarem de forma mais concisa com a espiritualidade superior, porque a gente também está amadurecendo. Sim, com certeza, a gente está amadurecendo. Então isso vem porque a gente já pode superar ou a gente está no processo de superação. Então tudo isso é válido, tudo é bom, tudo que Deus permite é bom. A gente tem que tomar só muito cuidado, né? Se vigiar e orar para a gente não cair em tentação. Quantas vezes a gente estiver atento e vigilante, como você falou, a gente cai? Cai. Sim. Tem calma, porque a gente está muito impulsivo. A gente é muito imediatista. É verdade. Para pensar, para analisar, porque a gente está agindo com o orgulho ainda que a gente tem. Eu sei. Sim, sempre o eu, né? Sempre o eu. Sim. Eu, meu guia, minha cabeça, eu estou pensando. Não Tem é. eu ali. Sim, com certeza. Ah, sim. Sim. Pé de Olha bode, o né? sapatinho de algodão. E como tu falou também, a vibração. Ah, sim, mas quem já está num processo de simbiose da fascinação, o próprio médium não percebe. Não percebe. Quem está de fora percebe. Mas o médium que está naquele processo da fascinação. Sim, o processo da fascinação não é só a fascinação. Ah, não, sim. Sim, a tentação, o teste, né? Já aconteceu aqui com ela, eu acho. Muito ostensiva, desdobramento, viu uma pessoa que era alicerce da casa. Só que ela olhava para ela e sentia uma energia diferente, que não era daquela pessoa que ela conhece. Aí ela ficou olhando, aí começou a analisar, percebeu que não era a pessoa, que era um espírito que queria se passar por ela. E isso para poder impressionar. Eu também já tive sonhos assim, né? Eu não sou médium de desdobramento, já tive. Né? Já tive sonhos assim. Já tive sonhos de que o espírito falava que era, né, guia da casa, que era como se a gente estivesse aqui. E a pessoa falando para mim que era, e eu falei assim, não é. Não é porque eu conheço. Olha só que pretensão, eu conheço o doutor Erma. De sonho, de vidência, Não é necessário estudar. Estudar muito, né? Conhecer muito. O espírito que a gente É. lê, a gente sabe que é livre, a gente lê Joana, a gente sabe que é Joana. Né? Exato. Eu estava lendo a mensagem aqui e falei assim, olha só essa palavra hoje, por que usa essa palavra?
É verdade. Vamos parar por aqui, Edilane, por causa do outro curso, né? Sim. Está um pouquinho cansativo também. Então, a gente, semana que vem, continua, né? A página 28, o último parágrafo. 21 com 7 e 28, não é isso, gente? Oi? 28, semana que vem, né? Sim. É porque são muitas informações, mas por que Kardec fez questão de botar isso aqui? Para deixar tudo às claras, que não era coisa da cabeça dele. Não era coisa da cabeça dos médiuns, né? Como muitas pessoas pensam e dizem que mediunidade é coisa da cabeça da pessoa. Faz a nossa prece, Adilane, por favor. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, a esse amanhecer de trabalhos, de estudo na Casa de Amor. Agradeço aos espíritos de guia dessa casa, ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha, que em prol de um grande amor que existe essa casa, para acolher, para amparar, para ajudar. Peço ajuda à espiritualidade e agradeço, que nos faz entender o Evangelho. Ainda não sabemos, ainda não entendemos o Evangelho, o que Jesus deixou para nós. Então eu peço para todos os encarnados e aos desencarnados que ainda precisam de entendimento. Peço ajuda por eles. Peço a Jesus, agradecendo o Espírito Luiz, que conduziu esse estudo do Evangelho, agradecendo a Kardec, que trouxe para nós essa amada doutrina. Agradecemos acima de tudo a Jesus e a Deus nosso Pai. E damos por encerrado o estudo do Evangelho dessa manhã. Que assim seja.